Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Fé da Igreja Primitiva. Por toda a história do cristianismo, o período de tempo em que as pessoas tinham uma fé exemplar e correta foi durante o tempo da Igreja Primitiva. Então, qual era a mentalidade, a fé e os ensinamentos que podiam ser encontrados dentro da Igreja Primitiva e o que podemos aprender desta fé? Hoje, vamos tomar um tempo para encontrar essas respostas através da Bíblia. O fator mais distinto na fé da Igreja Primitiva foi que eles acreditavam em Deus que havia vindo em carne. Esse era o núcleo da sua fé. Se pudéssemos resumir esta fé em apenas um ensinamento, não seria sua crença na manifestação do Deus Todo-Poderoso em carne? Foi por causa dessa fé que a Igreja Primitiva foi muito mal interpretada por aqueles que seguiam o judaísmo. Em tempos, os membros da Igreja Primitiva eram rotulados falsamente como a seita dos nazarenos. A respeito de Jesus, os fariseus e os mestres da lei o acusavam diretamente na sua face, dizendo: "Como sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo?" Quando Deus vê essa situação, o que ele pensa? Deus não pode ver a terra em carne? Que tipo de fé os santos da Igreja Primitiva tinham em relação ao fato de que Deus havia vindo em carne? Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio como? Veio em carne. É de quem? É de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. O elemento mais importante na fundação da fé da Igreja Primitiva era conhecer a Deus que havia vindo à Terra em carne. Falando simplesmente, o cristianismo é a religião que crê em Deus que vem em carne. Contudo, hoje em dia, na época em que o cristianismo foi muito distorcido, é irônico que tantas igrejas nos rejeitem sem nenhum motivo, quando nós pregamos que Deus veio em carne. Eu não consigo entender este fato. Quando olhamos para o versículo 2, novamente, está escrito: Cristo veio em carne. Não que Cristo veio como Espírito, mas todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isso foi o que os santos da Igreja Primitiva aprenderam e chegaram a crer, e como eles entendiam Cristo. Foi por isso que o apóstolo João registrou precisamente sobre Cristo, que veio à Terra em carne. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O apóstolo João está explicando sobre Deus que era o Verbo no princípio. Em relação ao Deus que era o Verbo no princípio, não está se referindo ao Deus Jeová? Mas quando olhamos para o versículo 14, menciona o Verbo. É o Verbo que estava no princípio. O que ele se tornou? E o Verbo se fez carne. Isso não significa que Deus veio em carne? Isso porque diz no capítulo 1, versículo 1, que o Verbo era Deus. Em relação a Deus, que é o Verbo, diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai."
O unigênito não refere a Jesus Cristo? Isso significa que Deus, que é o Verbo, veio à Terra em carne, com o nome Jesus, e pregou as palavras da verdade para salvar toda a humanidade. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, nós podemos confirmar que o apóstolo João fez a conexão entre o status espiritual de Jesus, no princípio, e seu status quando ele veio em carne. Contudo, os fariseus e os mestres da lei não reconheceram Deus. Ao invés disso, eles rejeitaram Deus, que veio em carne, pensando: Deus deveria ficar no céu. Como Deus pode se tornar um homem e vir com a mesma carne que nós? Isso foi um equívoco da sua fé. Como vimos na primeira epístola de João, capítulo 4, os santos da igreja primitiva claramente creram. E todo espírito que não confessa que Deus veio em carne é o espírito do anticristo. Eles acreditavam que negar Cristo era o ensinamento do espírito do anticristo, que se opõe a Deus. É por isso que a Bíblia enfatiza fortemente que Deus deve habitar entre nós ao vir em carne, com o nome Jesus, e ser o unigênito do Pai. Esse foi o tipo de fé que os santos da igreja primitiva tinham, que é a Igreja de Deus. Esse é o próprio ensinamento que foi passado daquele momento até agora. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 10. Então, que tal os líderes religiosos, como os fariseus e os mestres da lei? Vejamos que tipo de fé eles tinham naquele tempo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos. Do que acusaram ele? E sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quando Jesus disse: Eu e o Pai somos um, ele quis dizer que ele era Deus. Quando eles ouviram isso, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Os líderes religiosos que tinham autoridade naqueles dias consideraram as palavras de Jesus como blasfêmia, dizendo que um mero homem clamava ser Deus. Do contrário, a Igreja de Deus tinha a firme fé que certamente Deus deve vir em carne e habitar entre nós. Essa era a fé da Igreja primitiva. Quando olhamos para a fé dos santos da Igreja primitiva, não há diferença da fé dos membros da Igreja de Deus hoje. Mesmo neste exato momento, a fé da Igreja primitiva continua com nossa Igreja de Deus. Jesus claramente disse: Eu e o Pai somos um. Por causa disso, os judeus consideraram as palavras de Jesus como blasfêmia, dizendo: Como sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? E pegaram pedras para apedrejá-lo. Isso aconteceu em Israel 2000 anos atrás. A mesma situação que ocorreu 2000 anos atrás está ocorrendo agora nesta época. Ainda que Deus tenha vindo à Terra em carne para salvar a humanidade, como o Espírito e a noiva, chamando-nos de volta para seus braços, difamadores estão impedindo o povo de Deus de ir a eles. Assim como as pessoas difamaram a obra da salvação de Jesus, realizada 2000 anos atrás, nesta época, as pessoas difamam Deus Elohim, que veio à Terra como o Espírito e a noiva. Através das palavras dadas no Evangelho de Mateus, capítulo 16, vamos entender e aprender como os santos da igreja primitiva tinham tal firme fé para crer que Deus veio em carne. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam:
Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, ele não queria dizer, quem vocês creem que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Comparando esse ensinamento com o versículo par do livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, nós podemos ver que isso significa, Tu és o Deus vivo. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Foi dito que um filho seria dado, mas na realidade, mais tarde, quem foi que veio como filho? Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pedro, que entendeu o ensinamento da Trindade, disse, Tu és o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro profetizou sua fé, dizendo a Jesus, Tu és Deus, de quem a Bíblia profetizou. Versículo 17. Então, Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Jesus não disse, O que você crê é errado. Ao invés disso, Jesus reconheceu Pedro, dizendo, Você respondeu corretamente. Jesus não abençoou Pedro, que creu que Deus veio à terra em carne, e até mesmo concedeu tremenda bênção de confiar as chaves do reino dos céus a ele. Versículo 17. Então, Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Dessa forma, Jesus diretamente ensinou aos santos da igreja primitiva a crer em Deus que veio em carne. Consequentemente, essa crença se tornou o núcleo de sua fé. Nesta época também, o cristianismo é a religião que crê em Deus em carne. Não é por isso que os cristãos dizem que eles creem e têm a fé em Jesus Cristo? Crer em Jesus significa crer no fato de que Deus veio à Terra em carne, como homem. Foi por isso que Jesus abençoou Pedro e todos os santos da igreja primitiva diziam: Quem não reconhece que Jesus veio em carne é o anticristo. Em outras palavras, isso não explica porque aqueles que creram que Deus veio à Terra em carne eram o povo que estava percorrendo no caminho correto da fé. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, o apóstolo João testificou sobre sua fé em Deus, que veio em carne. O apóstolo Pedro claramente declarou sua fé em Jesus, dizendo a ele: Tu és Deus que veio à terra, vestido de carne. A seguir, vejamos como o apóstolo Paulo testificou sobre Deus, que veio em carne, ao abrir o Novo Testamento, na Epístola aos Filipenses, capítulo 2. Depois de confirmar o tipo de fé que os santos da igreja primitiva tinham, nós podemos compreender o tipo de fé que devemos ter a fim de receber a salvação. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de quem? Em forma de Deus. Subsistindo em forma de Deus. Isso não significa que ele é Deus? O que Deus vestiu quando ele veio à Terra? Ele vestiu-se de carne e veio à Terra com o nome Jesus.
Aqui, isso é o que o apóstolo Paulo está testificando. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quem foi que registrou a Epístola aos Filipenses? Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo creu que Deus veio à Terra em carne. Pedro também creu que Deus veio à Terra em carne. O apóstolo João, que registrou o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, tinha a mesma fé que eles. Então, essas são pessoas que receberam a salvação ou não? Realmente, todos que tinham fé em Deus que veio em carne foram aqueles que puderam receber a salvação. A Bíblia claramente nos permite saber que aqueles que não têm tal fé são aqueles que receberam o espírito do anticristo. Nesta época, quando nós permitimos que as pessoas saibam que Deus veio à Terra em carne, elas respondem dizendo: isso sequer é possível? Essa não é uma religião estranha? Contudo, a verdadeira fé que a Bíblia testifica é crer no fato de que Deus veio em carne. Todos nós devemos entender que isso é uma das crenças fundamentais do cristianismo. Como filhos de Sião, nós devemos entender corretamente o status espiritual desta época, pensando: Pedro tinha tal fé, Paulo tinha tal fé, João também tinha a mesma fé. Todos os santos da igreja primitiva creram absolutamente no fato de que Deus veio a esta terra em carne. Ao entender esse fato através da Bíblia, vocês e eu devemos ter a convicção e a fé firme no Espírito e na noiva, e segui-los até o fim, por onde quer que eles nos guiem. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 9. Os profetas do Antigo Testamento também profetizaram que Deus certamente viria à terra em carne. Vejamos juntos a profecia no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No versículo 6, está escrito que o Deus Forte, o que ele fará? Nascerá como um filho. Deus Forte se tornará um filho e certamente nascerá entre nós. Um filho nos nasceu. De acordo com essa profecia, ele nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. O profeta Isaías claramente explicou que o Pai vestiria a carne e nasceria neste mundo como filho. Os profetas, os apóstolos e todos os santos da igreja primitiva testificaram e provaram o fato de que Deus certamente tinha que vir como um homem e habitar entre nós. Quando o apóstolo Paulo pregou o Evangelho aos romanos e aos gentios, ele testificou o fato: Deus veio à terra vestindo a carne. Vamos confirmar essa cena na Epístola aos Romanos, capítulo 9. Esse foi o tipo de fé que os santos da igreja primitiva acreditavam. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Quem? Deus bendito para todos sempre. Amém. Este Deus que é para todos sempre, o que ele fez? Ele veio em carne. Assim que o apóstolo Paulo compreendeu que Deus havia vindo em carne para habitar dentre nós, ele pregou esse fato aos gentios.
Ainda que Jesus tenha vindo à Terra em carne, quem era ele? Essa é a cena em que Paulo pregou aos romanos, dizendo: Jesus realmente é Deus. Vejamos o versículo 5 novamente. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo. Isso não significa, quando diz descende o Cristo, que Jesus nasceu em carne? Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Quem? Deus bendito para todos sempre. Amém. Deus veio em carne como homem e está habitando entre nós. Ele é aquele que vocês creem e conhecem como Jesus Cristo. Foi assim que o apóstolo Paulo testificou sobre Jesus Cristo. Essa era a fé que os santos da igreja primitiva tinham. A igreja primitiva, isto é, a igreja de Deus, tinha esse tipo de fé. Contudo, quando testificamos que Deus veio à Terra em carne, as igrejas hoje em dia se recusam a crer nisso, dizendo: sem chance, não pode ser. Isto é heresia. Isso é exatamente o que os fariseus e os mestres da lei diziam. Então, por que os cristãos foram acusados de serem uma seita? Porque eles clamavam que os cristãos acreditavam em um homem como Deus. Esse é o tipo de perseguição que os santos da igreja primitiva passaram. Nesta época, nós também estamos agora passando pela mesma perseguição e estamos percorrendo o mesmo caminho que os santos percorreram. Sobre isso, vejamos o livro de Atos, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote, Ananias, com alguns anciãos e com um certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este, a que Paulo se refere ao apóstolo Paulo, chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e, também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o quê? O principal agitador da seita dos nazarenos. Aqui, a quem eles se referiam como a seita dos nazarenos? É o mesmo que acusar Jesus de ser parte da seita dos nazarenos. Por que eles fizeram isso? Refletindo no incidente registrado no Evangelho de João, capítulo 10, nós podemos ver como eles difamaram Jesus e pegaram pedras para lhe atirar, dizendo: Tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os fariseus e os saduceus rotularam Jesus e todos os santos da igreja primitiva como hereges, já que um dos seus ensinamentos era crer que Deus tinha de vir em carne. Assim, se considerarmos porque os líderes religiosos, que tinham autoridade naqueles dias, difamavam e rotulavam os santos da igreja primitiva como hereges, podemos ver que foi por causa da verdade. Acontece o mesmo até hoje. Essa mesma verdade que foi ensinada 2000 anos atrás é o que estamos ensinando hoje. Por essa razão, nós também estamos sendo difamados, perseguidos e tratados como hereges. Todos os antepassados da fé da igreja primitiva, como Paulo, Pedro e João, receberam a salvação e entraram no reino dos céus. A fim de recebermos a salvação, um pilar da nossa fé deve ser que Deus veio à Terra em carne. Sem tal fé, nós poderemos entrar no eterno reino dos céus? Jesus Cristo deu o mesmo ensinamento e orientação a todos os seus filhos de Sião. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quem ele disse que é bem-aventurado? E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.
não achar em mim. Querendo dizer, não olhem simplesmente para a minha aparência externa, mas olhem atentamente para as obras que eu estou realizando, de acordo com as profecias. Vejam e entendam quem é que está realizando a obra que somente Cristo ou Deus podem fazer. Jesus disse, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Todos os santos da igreja primitiva tinham tal fé. Assim nós devemos ter a fé firme no fato de que Deus veio em carne. Jesus claramente disse, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que é a preciosa verdade que nos permite receber até mesmo as chaves do reino dos céus? É a fé em Deus, que veio em carne. Somente quando temos tal fé, nós podemos considerar as obras e ensinamentos de Jesus como preciosos e valiosos. Do contrário, não importa quão preciosos ensinamentos são dados a nós, nós não prestaremos atenção a eles. Os fariseus e os mestres da lei não prestaram atenção às palavras de Jesus, mas os apóstolos como Pedro, João e Paulo consideraram cada palavra que Jesus falou como absoluta. Agora, com esse tipo de fé, vamos todos participar do movimento de salvação que o pai e a mãe estão realizando em todo o mundo. Durante a semana de oração, eu espero que cada um ore diligentemente, realizando a bela obra de arrependimento. Vamos ter fé, como os santos da igreja primitiva, e entremos no eterno reino de Deus, ao seguir a orientação do Espírito e da noiva, até o fim. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.